senhor vai me dar ou não. Esse negócio de dar é complicado, minha filha. Mas se você vai assegurar ou não o direito, eu quero que o senhor resolva. Porque essa insegurança, essa incerteza, essa não solução está me trazendo mais problemas do que a própria negativa. Não vai embora, amo o direito. Já vamos, João. Vejam, então, eu estou nessa primeira parte perdendo um pouquinho mais de tempo, mas não se preocupe, é porque depois fica mais light, mais fácil. Vocês vão sentindo primeiro, esse negócio de sentir é complicado, né, meu filho? Você vai compreendendo, e aí fica mais fácil depois. Vejam, então tudo isso passa com essa última observação do slide. É que eu estou sem minha canetinha para eu poder condicioná-los ao que eu estou querendo dizer. A força normativa da Constituição. E foi justamente nessa discussão. Que coisa louca é essa Constituição ser o documento mais importante do país, inclusive sob o aspecto formal, sempre o foi. Inclusive na época do Estado Liberal, onde havia a soberania do parlamento, nós criamos a ideia de Constituição para frear justamente o pretenso poder arbitrário agora da legislação. Nós criamos a lei para frear o poder absolutista. E criamos a Constituição para frear o próprio poder da lei. Por isso que hoje, dentro do Estado aí que o professor colocou, bem-estar social ou de providência, e que aí nós vivemos nesse Estado constitucional democrático que se encaixa nesse modelo, eu não posso dizer que tenho direito, porque a lei me diz que eu tenho direito. Olha o dedinho. A lei, para valer, é que tem que estar conformada com os direitos e garantias do Estado. Olha a mudança hermenêutica, a virada, ou como o professor Streck diz, a virada copernicana, sei lá, é de Copérnico, né? Porque ele deu uma virada, uma revolução, em termos como se diz Thomas Russell, uma revolução científica. Então é uma virada importante, essa mudança hermenêutica que o professor, inclusive, Nelson trouxe. Faça, meu filho, me ajude. Então veja, nesse sentido, vocês perceberam, passa pela ideia, as ideias de Alan, que eu aprendi tão bonito, é Dork, né? Eu chamava o nome de Dork. É porque acaba com o meu, que eu só tenho de Chico, professora. Ser juiz e professor, o resto eu sou todo bega. Por isso que eu chamava o nome de Dork. Aí o professor Nelson falou para mim, é Dork? Dork, né? Dork. Não interessa, eu quero que vocês entendam. Ronald, pronto, o primeiro nome dele é Ronald. Ronald Dork. Robert Alex, no alemão. Eles começaram a distinguir essa distinção importante entre regras e princípios. Eu brinco, pessoal, mas preste atenção. Essa distinção é o que tem de mais importante hoje. E mais, ainda digo mais, no Brasil nós adotamos essa distinção de maneira quase que uníssona, com poucos professores que pensam um pouco mais, eu diria de forma mais abstrata, como o professor Humberto Ávila, que ele tem uma concepção de alguns princípios como postulados. Mas é só a questão da abstração. Então, a ideia dos princípios, como aquelas ideias metafísicas, aquelas ideias do mundo das ideias de Platão, onde os princípios ficavam tão somente para serem usados e aplicados na ausência da lei, com um caráter quase que utópico. Essa ideia não existe mais hoje. Hoje, indiscutivelmente, nós temos a normatividade dos princípios. Os princípios são tão normas quanto regras. Nós temos espécie do gênero, normas, das quais as espécies são regras e princípios. A compreensão disso necessariamente lhe dá todo o subedâneo alicerce para a compreensão desse novo modo de olhar o processo. Por quê? Porque nós, infelizmente, dentro do processo, meu querido idealizador desse projeto, deve ser bonito, o nome é bonito, justiça e atitude. Só vamos ter essa justiça, que é o valor mais procurado e talvez menos atingido, se nós, principalmente dentro do processo, deixarmos de usar as regras. É muito simples olhar os códigos de processo civil, processo penal, CLT e todas as leis outras extravagantes que estão em processo e aplicar, por exemplo, o prazo
racional é isso, porque acontece um modelo substantivo normal da criação da norma no aspecto abstrato, a hipótese ou fato gerador na situação fática e amoldadas, ligadas como um quebra-cabeça, como se fosse fácil. Então nós estamos mal acostumados, ou, me perdoe a expressão, nós somos preguiçosos porque nós gostamos de aplicar regras. E a distinção entre os princípios é justamente o quê? Porque os princípios têm um caráter de abstração maior, tem um conteúdo indeterminado, tem baixa densidade normativa. Significa que quando eu estou trabalhando com os princípios, eu não posso dizer, por exemplo, esse princípio não vale. Nas regras eu posso dizer, a regra não vale. Princípio é a dimensão de peso e importância. Eu posso ter uma importância maior de um determinado princípio, principalmente hoje nós temos indiscutivelmente no aspecto formal, com a preponderância do princípio da duração razoável do processo, porque a população não aguenta mais. Então nós temos a duração razoável do processo com uma preponderância legislativa, mas que pode em determinados concretos, ou melhor, deve ceder para outro valor que sempre está, como se eles não pudessem estar despregados um do outro, que é o valor segurança jurídica, que está externado em outra garantia que não pode, sob hipótese nenhuma, ser dissociada, que é o devido processo legal, inclusive uma ótica substancial. Então vejam, quando se trabalha com princípios, eu não posso querer resolver antes, como se tivesse N receitas de bolo aplicáveis para cada ideia. Receita de bolo você quer logo que você aplica direto o bolo, você acha que o bolo vai sair perfeito, fofinho, vai dizer, nem sempre. Aplique o diabo dessa regra aí de modo meio desordenado para você ver o estrago que vai ficar esse seu bolo. Então nós não podemos trabalhar e imaginar que o legislador vai ter esta concepção, esta imaginação ao ponto de criar todas as técnicas processuais, professoras, que sejam necessárias à proteção do meu direito. E só há o que falar de uma jurisdição dentro dessa sociedade complexa que o professor Nelson Juliano colocou, se a jurisdição cumprir seu papel. E qual é o papel da jurisdição? Qual é o papel? E eu até desenvolvi a ideia na minha pergunta: proteger os direitos, tutelar os direitos. E os direitos no caso concreto. E tudo isso leva a que se abandone, com todo respeito. Aí eu vou discordar do professor Nelson Juliano, onde ele diz, ou deixou entender, com todo respeito às suas colocações, que o juiz ainda é um mero desvelador, um mero reprodutor, como se fosse uma câmara a fazer. Quando bate a foto, você revela simplesmente algo que já pode ser necessariamente extraído. Com outras palavras, dentro da concepção clássica de Montesquieu, o poder judiciário seria um poder neutro, seria a boca da lei. Ele não poderia se atrever a não somente enunciar o que a lei já diria. Com todo respeito, eu não consigo vislumbrar hoje que este modelo, este modo de conceber a jurisdição possa solucionar os problemas. Por quê? Primeiro, um aspecto indiscutível, e que o professor também concorda, ele disse aqui: nós temos novos problemas como professores